Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rita de Cássia, trabalho no Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Centro-Oeste, faço parte da equipe dos anos iniciais, sejam todos bem-vindos. Olá, professores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Nilce, do Núcleo Pedagógico da Diretoria Centro-Oeste. Eu e a Rita fazemos parte da equipe dos anos iniciais e iniciaremos mais uma formação com vocês do EMAI. Então, seguindo, né, Rita? Isso mesmo, vamos lá. Então, vamos lá. Então, nós daremos início aí, né, início não, né, retomando aí os campos, o campo aditivo, né, dos campos conceituais, que já demos início aí na última pauta, né, de fevereiro, e vamos prosseguir aqui com a formação. Bom, para vocês entenderem um pouquinho, a gente vai contextualizar um pouquinho essa formação, né, que tem a intenção aí de esclarecer o formato dessas formações e o roteiro formativo que faremos, né, esclarecer também que todas as unidades temáticas serão desenvolvidas futuramente. No caso aqui das nossas formações, a gente iniciou aqui com a unidade temática de números, né, por ser uma unidade bem extensa, né, e dividimos aí várias pautas, né, que a gente iniciou já desde o ano passado, em 9 partes, né, e entramos no campo aditivo na última formação, como nós já dissemos em fevereiro. No caso aqui, gente, nós estamos atendendo uma demanda da Secretaria da Educação, né, da EFAP, com relação às formações, que foram divididas em 3 semanas, semana A, B e C. Pelo que vocês, né, já é sabido, né, de vocês aí, que a semana A, né, é a semana que essa pauta, ela é desenvolvida pela unidade escolar, né, o PC, né, o professor coordenador, ele desenvolve essa pauta com vocês, no momento aí de estudo do EMAI. Na semana B, essa formação, ela é da EFAP, né, a EFAP é que transmite essa formação para vocês, e a semana C ficou da responsabilidade da diretoria, né, como já dissemos, né, já estamos seguindo aí já 1 ano com essas formações, né, iniciamos o ano passado, e hoje, né, dando sequência ao campo aditivo. Seguindo os objetivos, né, da nossa pauta, né, reconhecer a contribuição da teoria dos campos conceituais, né, no ensino da adição e da subtração, discutir as diferentes formas de apresentar e resolver problemas, e refletir sobre as estratégias e intervenções didáticas na resolução do problema. E também, gente, refletir um pouquinho sobre os possíveis caminhos para o ensino remoto, né, que é um momento que nós estamos vivendo, bastante desafiador, todos nós estamos aprendendo, não está sendo fácil nada para ninguém, mas muito aprendizado aí a gente tem percebido, e também parabenizamos vocês, né, pelas iniciativas aí, pelo trabalho que a gente tem visto aí pelas mídias. Seguindo, né, com relação aos conteúdos, né, são as habilidades essenciais, que é todo o norte aí do nosso trabalho, né, resolução de problemas do campo aditivo, apresentação de estratégias de resolução e as teorias dos campos conceituais. Esse será o nosso trabalho e a nossa proposta de hoje. Bom, para iniciarmos, né, gente, e não ficarmos só aqui falando o tempo inteiro, então nós preparamos aqui uma questão disparadora, né, para vocês pensarem um pouquinho, refletirem, né, vocês terão aí 5 minutos para refletir, sugerimos também que vocês reflitam e anotem aqui alguma coisa sobre essa reflexão, coisa simples, só para a gente estar retomando mais para o final da nossa formação de hoje. Como você trabalha com os problemas do campo aditivo, né, com a sua turma? Já tinha se dado conta, né, da diversidade de problemas que fazem parte deste campo?
Como esses diferentes tipos aparecem na sua prática? Então, é algo assim para a gente pensar, ver, eu sei que também isso está proposto no material, mas além disso, o que que a gente tem feito? Será que a gente está dando conta disso tudo, né? Então, é algo para a gente estar pensando agora nesse momento. Nós vamos colocar aqui o tempo para vocês, tá bom? Eu vou apresentar aqui, e a gente, após os 5 minutinhos, a gente retorna.
Bom, voltando, né? Bom, gente, é o seguinte, vocês refletiram um pouquinho sobre essa questão que nós colocamos aí para vocês, retomaremos mais adiante, tá bom? Então, aguardem aí essas anotações, que logo voltaremos aí nessa questão. Bom, agora a gente apresentamos para vocês um quadro, né, com um objeto de conhecimento e as habilidades do 1º ao 5º ano, né? Quais são as habilidades, quais são os objetos que estaremos trabalhando, no caso do campo aditivo aqui, com relação às habilidades. Bom, no caso do 5º ano, a gente tem um diferencial, porque ele trabalha mais com grandezas e medidas, mas é a resolução, né, e elaboração de situações, problemas, é o que diferencia aí um pouquinho, mas é importante a gente ter esse quadro, e ele vai nos ajudar até para o planejamento das nossas ações, do nosso roteiro, com, né, nosso roteiro e nossa rotina de trabalho, na elaboração aí dessas ações, para desenvolver, né, as atividades, ter o entrelaçamento aí de todas as atividades, todo o material que vocês têm em mãos, né, que é o próprio EMAI, e tem também as sequências didáticas do Aprender Sempre. Então, elas estão presentes aí, e é interessante que, né, chamar atenção para isso, que todas essas habilidades estão lá presentes. Bom, seguindo, né, a Rita agora vai dar sequência à teoria dos campos conceituais. Rita? Olá, tá me ouvindo? Porque minha internet está um pouquinho ruim, então, tá me ouvindo? Não sei, então, sim, vamos lá. Sim, tá ótimo. Teoria dos campos conceituais foi concebida pelo Vernet, né, Gerard Vernet, que é um matemático, estudioso, psicólogo, cientista francês, discípulo do Piaget e do Vygotsky, né? Ele concebeu a teoria dos campos conceituais em diversas áreas do conhecimento, mas em matemática ele concebeu as estruturas aditivas e multiplicativas, que englobam as 4 operações elementais, adição, subtração, né, no campo aditivo, que nós estamos trabalhando agora, e a multiplicação e a divisão no campo multiplicativo, que nós vamos trabalhar futuramente. A teoria dele parte do princípio que o estudante aprenda conceitos por meio de um conjunto variado de problemas, conteúdos, situações, estruturas e relações. Nessa concepção, o estudante, na hora que está resolvendo os problemas, né, situação problema, coloca em jogo todo o seu conhecimento adquirido para solucionar, né, esse problema, lançando mão de estratégias pessoais que devem ser analisadas pelo professor. O professor deve valorizar muito esse percurso do aluno, pois a análise, né, do mesmo permite o professor monitorar a aprendizagem dos estudantes, né, ou seja, se aquela habilidade foi ou não consolidada. Pode passar, Nilce? Então, um pouquinho da definição de situação-problema, segundo a teoria dos campos conceituais, né? Então, definição de situação-problema é toda a situação onde há necessidade de mobilizar conhecimentos para solucioná-lo. São os caminhos que o estudante usa para resolver o desafio do enunciado. A teoria propõe que aprender progressivamente conceitos através de um conjunto variado de problemas, conteúdos, situações, estruturas e relações. O que afirma a teoria dos campos conceituais? O estudante não consegue resolver os problemas simples, tá? As operações elementares. As operações elementares, sim, eles não conseguem resolver a situação, problema mesmo por conta de saber
tem um probleminha aí de leitura que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. E a relação entre a teoria e a matemática que Verneuil concebeu as estruturas aditivas e multiplicativas para o aprendizado das operações matemáticas elementares. Pode passar. Aí nós temos também uma definição de resolução de problemas de acordo com o currículo paulista, né, lá na página 313, eu não vou ler aqui, né, senão o tempo também não permite. Então, só para falar, esse material, o currículo paulista, assim, todo o material de formação, o material dos alunos, dos professores, tem tudo no site da EFAP, tá bom? Pode passar. Eu vou falar um pouquinho da classificação das ideias do campo aditivo. A ideia de transformação positiva são problemas onde alguma coisa muda, algo mudou, né? Uma quantidade aumentou ou diminuiu, dependendo da pergunta da situação problema. Quando ocorre uma transformação, que pode ser positiva, que na adição é acrescentar, como exemplo, a gente tem aqui, o Pedro tinha 12 figurinhas, ganhou 17 do seu pai, com quantas figurinhas o Pedro ficou, né? E negativo, que é o tirar da subtração. Pedro tinha 17 figurinhas, perdeu 12 no jogo de bafo. Com quantas figurinhas Pedro ficou, né? Então, essa transformação positiva e negativa, os problemas são apresentados dessa forma. Esse tipo de problema também é possível variar o lugar da incógnita, do termo desconhecido, né? Por exemplo, ela pode estar no final, né? A gente coloca um exemplo aí, tinha 12 figurinhas, né? E ganhei 17, com quantas eu fiquei, né? E ela pode também, numa outra transformação, que eu tinha 17 e ganhei algumas, e fiquei com 29. Com quantas figurinhas eu tinha no estado, no início, né? E essa categoria de problemas também, as perguntas se referem ao estado final, né? E, em geral, apresentam menor grau de resolução, né, de dificuldade, pois o estudante aplica somente a transformação que se propõe o estado inicial. Então, é um problema que as crianças conseguem resolver mais facilmente, né? Eles não têm quase nenhum problema, se ele não tem nenhum problema de leitura, né, eles conseguem resolver porque é um problema de forma simples, né? A ideia de comparação são problemas onde duas ou mais medidas se combinam para formar outra medida, né? Ideia de juntar da adição, como, por exemplo, no pomar de Pedro há 12 pés de laranja e 17 limoeiros. Quantos pés há no pomar de Pedro? Então, isso é a ideia de juntar, de adição. A partir dessa situação de composição, podemos encontrar dois tipos de problema, né, também. Um mais simples, quando é preciso encontrar o total, como, por exemplo, eu citei acima o exemplo, né, e o outro mais complexo, quando é preciso encontrar uma das medidas. Um exemplo disso, eu dou o total, né, Pedro tem 29 árvores frutíferas em seu pomar. Algumas são pés de laranja e 12 são limoeiros. Quantos pés de laranja há no pomar de Pedro? Essa é a ideia de separar ou completar. Outra ideia também, nós temos a ideia de comparação, né, que esse problema envolve uma relação estática entre ambas as medidas, né, por exemplo, existe uma comparação entre elas, né, então, não existem transformações, o exemplo que eu tenho para dar aqui, Pedro tem 17 figurinhas e Carlos tem 23. Quantas figurinhas Carlos tem a mais do que Pedro? Então, não ocorre aí nenhuma transformação. As medidas estão lá, né, os números estão lá, né, 17 e 23, só perguntando mesmo quantas tem a mais, o Carlos, né. Nota-se que a quantidade de figurinha dos dois não muda, né, só muda mesmo o jeitão da pergunta. Nesse tipo de situação, pode-se variar o lugar onde encontra a pergunta, como eu já falei, né. Outro exemplo é Pedro tem 17, o Carlos tem tem 6 a mais que Pedro, e quantas figurinhas Carlos tem? Você também pode variar as relações de como formular essas perguntas. Você pode usar mais ou menos que, quanto a mais, quanto a menos, né? Ou qual a diferença, tá?
E temos também a ideia de composição das transformações. Elas são os problemas que envolvem a composição de duas ou mais transformações que dá um lugar a uma outra transformação. Eu tenho as situações, os problemas transformam, né, e depois dá lugar a outra transformação. Por exemplo, Pedro perdeu 8 figurinhas na primeira partida de um jogo, e na segunda perdeu outras 4. Quantas figurinhas Pedro perdeu no jogo? Né? Então, aí é um exemplo. Ou então, Pedro perdeu 7 figurinhas na primeira partida de um jogo e ganhou 5 na segunda, terminando o jogo com 16 figurinhas. Quantas, né, figurinhas Pedro iniciou o jogo? Então, a pergunta são 2 transformações que acaba tendo uma outra, né, mudando só o lugar das perguntas. Esse tipo de problema, como eu falei, pode variar também o lugar da pergunta, né, e como, por exemplo, na primeira partida, Pedro perdeu 8 figurinhas, e na segunda perdeu mais algumas. No total, Pedro perdeu 13. Quantas figurinhas ele perdeu na segunda partida? Então, passo a palavra agora. Bom, seguindo aqui, né, nós vamos apresentar agora um quadro, né, que mostra todo o panorama, né, de como era ensinado a situação problema, né, o problema, né, no ensino tradicional e nos campos conceituais, como ele é visto, né, como deve ser realizado esse trabalho. No caso aqui, gente, do enunciado, né, do problema, a incógnita lá no passado, ela sempre estava no final, né, ela tinha um propósito com isso, né, dessa incógnita estar no final, porque estava sempre visando algo já esperado dos nossos estudantes, que era a realização de uma conta, né. Agora, nas teorias do campos conceituais, a incógnita, como a Rita acabou de mostrar para vocês, os exemplos, né, ela foi explicando e ali tinha alguns exemplos nos slides, que essa incógnita ela pode estar mudando, tanto ela pode estar no início, como ela pode estar no meio do enunciado, ou mesmo no fim. Tá? A incógnita, quando a gente fala da incógnita, ela não é apenas simplesmente lembrando do ponto de interrogação, mas o que o problema pede, né? Aonde está o ponto para ser resolvido. Então, é neste caso que a gente está frisando, né? Está comentando. Agora, no ensino tradicional também, os problemas, a gente sempre trabalhava-se com palavras-chave, né? Que é a palavra ganhar e perder, dão certeza ao aluno sobre uma operação ser utilizada, no caso da adição e da subtração. Isso, gente, era o ensino do passado, porque frisava-se essas palavras, porque o objetivo era que o estudante, no final, realizasse ou apresentasse essa operação. Porque é bem lembrado de alguns aqui que tem mais algum tempo, assim, tem uma experiência maior, vamos dizer assim, né, de anos aí de casa, era assim que era ensinado. Aliás, foi ensinado assim para nós, né, e no início da carreira de muitos aqui, a matemática também foi ensinada dessa forma. Então, não é que era errado, era o ensino tradicional, era assim que se visava, né, o ensino da resolução de problemas, né, frisando as palavras-chave para se encontrar uma operação que era esperada, que foi trabalhada, né? Vocês lembram, né? Alguns vão lembrar aqui que existiam várias etapas das operações, no caso da adição, subtração, divisão, né? Multiplicação. Então, no caso aqui, como a gente está falando do campo aditivo, então eu vou frisar e sempre estar falando da adição e da subtração. Agora, já nos campos conceituais, né, não existe a gente não visa, aliás, essas palavras. É lógico que nos problemas vão aparecer, com certeza, a palavra ganhar, perder, mas nós não vamos frisar essas palavras, né, dar ênfase para a palavra. Por quê? Porque ela não, né, a gente não deve estimular esse uso, porque as crianças, elas precisam analisar, né, o contexto, né, os dados aí do problema, para ela chegar ou encontrar uma estratégia melhor para
encontrar resolução, né? Encontrar essa resolução do problema. Então, a gente trabalha no sentido que eles se atirem mesmo, analisando e usando as estratégias pessoais. Agora, no caso do passado, como o estudante, né, pensava com relação à resolução do problema? Ele, no caso, ele pensava no sentido que, ao final, que esse problema estava pedindo uma operação, era fato. Então, todo problema que se apresentava aos estudantes tinha uma operação para ser apresentada, seja ela, no caso aqui do campo aditivo que nós estamos abordando, a adição ou a subtração. Esse era o propósito do problema. Agora, nos campos conceituais, existem várias possibilidades de se chegar a uma resolução, né? O estudante, ele tem autonomia, né? E o pensamento fica muito mais livre, não fica engessado, pensando que eu tenho uma conta para apresentar. A proposta dos problemas, do ensino de problemas, né, atualmente, não é visando conta, e sim as estratégias, né? Dando essa liberdade para que o estudante chega num resultado esperado. Bom, a resolução. Já lá no passado, né, estava muito ligada, né, diretamente aí à operação. Então, o enunciado, quando já vinha esperando que conta que ia ser realizado. Muitos aqui devem se lembrar até de alguns livros didáticos que, até a década né, de 80, os problemas, quando eram apresentados aos estudantes, né, eles já vinham do topo dessa página, né, quando se falava resolver problemas, já vinham no topo de cada problema que conta que era esperada, que era adição, né, que era para estar validando esse ensino da adição ou da subtração. Né, vinha como problemas da adição, problemas da subtração, né? Então, parece que está voltando aqui para mim nos livros didáticos. Isso mesmo, então quer dizer, que problema era esse, né, gente? Vamos fazer um parênteses aqui. Na verdade, não era um problema, porque se ele já vinha dizendo que o problema seria resolvido por uma adição ou por uma subtração, ou olhando mais adiante aí, que nós vamos trabalhar com vocês futuramente, o campo também multiplicativo. A multiplicação, a divisão, quer dizer, eu já sei que conta que eu vou fazer, só que eu preciso, a ideia e o objetivo da resolução desses problemas era para validar a aprendizagem do estudante com relação à operação que foi ensinada, né? Agora, isso mesmo, eu lembrei uma coisa aqui, o aluno mais espertinho, a gente problema de adição, ele já fazia a conta e já levava o resultado para a gente ver, os mais espertinhos, né? Eles nem liam o problema, né? Não, pegavam só os números, adição, então vou somar, subtração, vou subtrair, e corria na mesa, pelo menos comigo, eu lembro que acontecia muito, corria na mesa, porque era o primeiro a querer terminar, desculpa te interromper. Isso, mas era assim mesmo, Rita. Então, aqueles que tinham mais facilidade, tipo assim, se o problema é para resolver com uma conta, e essa conta esperada, no caso, um exemplo era adição ou subtração, ele corria mesmo para mostrar. A leitura mesmo, a leitura atenta não se tinha. Ele pegava os números ali, né, para fazer essa conta que era esperada. Então, na verdade, não tinha um problema para ser resolvido, né? Agora, já com os campos conceituais, é bem diferente. A ideia é a gente trabalhar com as informações, fazer uma análise, né, do enunciado do problema, para a gente chegar a uma resolução, né, e sempre visando os procedimentos próprios, né, de cada estudante. Então, existe um diferencial muito grande aí, né? Agora, e a interação com o estudante? Como é que acontecia isso? Havia essa interação? Quer dizer, no caso aí, o professor, ele simplesmente validava ou não aquilo que o estudante fazia, né? A resposta, no caso. Então, como a Rita comentou aí, se aqueles que eram mais apressados chegavam sabendo que já era uma conta de adição ou de subtração, que fosse, o professor só ia validar se essa operação ele fez certa. Essa era a ideia do problema, né? Se ele seguiu corretamente ali, né, a técnica, vamos dizer assim, operatória. Essa era a ideia do problema. Agora, com os campos conceituais, né, que a gente está abordando aqui, o professor já propõe discussões, né,
a socialização das ideias assim, dessa resolução, né, para justificar os seus procedimentos, é uma coisa muito mais ampla e, vamos dizer, até mais empolgante, né, para o estudante, porque ele vai ter o momento de ele colocar, né, oralizar aquilo que ele fez e mostrar que estratégias que ele, né, que ele utilizou. Já agora, qual era o registro, né, com relação aos problemas? Era a conta armada, né, a técnica operatória, sempre visava-se isso. Já nas teorias dos campos conceituais, gente, o percurso é o raciocínio, né, é isso que é valorizado, né, ele até pode, né, os estudantes até podem chegar numa conta, né, fazer contas parciais, pode chegar também numa conta armada, dependendo do nível em que está, né, de repente se a criança já tem esse procedimento e já tem essa facilidade, ela faz, mas o que está em jogo aqui, né, são as estratégias, de repente ele faz por conta, de repente ele pode fazer por pauzinhos, desenhos, né, ou se tiver lá o material manipulável, ele está utilizando como tampinhas, coleção de figurinhas, enfim, ele vai usar a estratégia que ele tem, né, da melhor forma possível para chegar numa resolução aí, e é lógico que sempre o esperado. Bom, e outra, só fazendo um parênteses aqui, gente, não é que era errado, né, o ensino do passado era errado, não existe nada de errado aqui, é que nós estamos fazendo uma comparação, porque assim era visto o ensino de resolução de problemas no passado, e com a abordagem hoje dos campos conceituais, teve uma mudança muito grande com relação até às ideias apresentadas aí pela Rita nos slides anteriores. Bom, seguindo. Olhando para tudo isso, né, gente, nós temos etapas para a resolução de problemas, né? E qual é a primeira etapa aqui? É uma leitura atenta e discutida com os estudantes, né? A leitura é a maior dificuldade para os estudantes. Todo mundo costuma dizer, ou muitos professores dizem, o meu estudante, a minha turma não resolve porque tem dificuldade na leitura. Isso é um fato, sim. Então, é por isso que é interessante, é fundamental, né, aqueles que ainda não adquiriram, né, essa autonomia na leitura, o professor... uns 5 pontos cada. É o professor fazer essa leitura, né, com o grupo, né, e fazer uma leitura atenta com eles, e depois ter uma leitura até compartilhada. Depois nós seguimos para os questionamentos, né, as informações que o problema traz ali, a gente vai estar questionando com a turma, quais são as informações que tem aqui, o que a gente precisa ficar atentos, né, para chegar numa resolução. Tem algumas... Discutir e questionar o que o problema quer saber, né, aonde que a gente fala, né, cadê a incógnita, onde está a pergunta, o que o problema quer saber. Então, levar os nossos estudantes a pensarem um pouquinho e analisar, né, é lógico, essa leitura atenta, com esses questionamentos sobre as informações e questionar exatamente o que se pergunta no problema. E depois o que será necessário para responder essa pergunta, que é os procedimentos que nós estaremos utilizando, né, junto aos estudantes. Refletir com os estudantes as ideias apresentadas e o significado dos dados no contexto do problema. Então, após essa leitura, após o questionamento, essa discussão, né, que fizemos lá, do questionamento, do que o problema está solicitando, então a gente vai refletir com a turma e vamos analisar esses dados, né, esses significados, para que chegue-se no resultado aí, ou na resolução final. O que ajuda muito é inserir os dados, né, encontrados no problema, no enunciado, em tabela. Isso facilita bastante a compreensão. Isso tudo, gente, é modelizado pelo professor. É fundamental que a gente modelize todas essas etapas de resolução para que eles observem que existe todo um processo, né, que não é simplesmente eu ter essa autonomia, porque tem muitos que têm autonomia na leitura, mas não tem o procedimento. Então, o nosso trabalho é muito importante nessa modelização aí, com
com a nossa turma. Passando. Bom, gente, aqui tem algumas questões, porque nós separamos umas 2 atividades aqui, só para análise, né, do material do EMAI, que é bem conhecido por vocês, tenho certeza que essas 2 atividades que nós vamos apresentar aqui, mas para estar elucidando, tá? É no sentido de que a gente, vocês verem que a gente está retirando lá do material, né, e é apenas uma observação com relação ao procedimento que devemos sempre estar observando na preparação aí, na execução da aula. Então, o que é preciso garantir para que os estudantes realizem a atividade? Aqui nós vamos apresentar logo mais. Que intervenções serão necessárias? Quais estratégias são necessárias para o desenvolvimento das atividades? O que os estudantes aprendem? É possível ampliar mais atividades do campo aditivo? Olha, gente, todas essas questões aqui valem para tudo, né? Principalmente nesse caso que a gente está trabalhando no campo aditivo, né? Porque é uma reflexão que a gente sempre deve fazer com as atividades apresentadas aí no material. Então, seguindo, tem uma atividade aqui só para elucidar, né, do volume 1, lá do EMAI, do primeiro ano, né, que é a sequência 13 e a 13.1. Então, aqui, essa atividade, lá no material, eu até vou apresentar aqui para vocês, a gente fez um recorte, né, que existe toda uma preparação, né, o material já traz lá a conversa inicial, o planejamento, as intervenções que devem ser realizadas, então, o estudo, né, o planejamento do professor, isso é fundamental para que nós possamos apresentar isso para os nossos estudantes, né, muitas vezes parece simples a gente solicitar para que as crianças resolvam tal atividade de determinada página, se a gente não tem esse preparo antes, ou de contextualizar, né, de estar contextualizando a atividade. É muito importante. Por que eu estou aprendendo isso? O que eu vou aprender com isso, né? As crianças vão se sentir mais motivadas em realizar a atividade, como tem todo no material lá, e vocês sabem muito bem disso, como todas as etapas, né? E é o nosso planejamento. Bom, aqui tem uma outra atividade, que é do segundo ano, né, são 3 situações, problemas aqui, né, da ideia da composição, enfim. E aqui também elucida um pouquinho o que a Rita também comentou, né, duas situações aqui, tem dois momentos, olha aqui, tem dados, né, tem dados aqui no caso do João, com relação à quantidade de tampinhas que ele tem, e o Pedro. Ele quer saber, né, o problema pede quanto que os dois têm junto, né, a ideia da composição. No caso do B, João pegou também, a mesma situação, João pegou 18 tampinhas vermelhas na caixa e Pedro 14 tampinhas brancas. Quantas tampinhas os dois pegaram? Então, também é de composição. Agora, no caso C, eu tenho, no caso, uma incógnita bem no meio, né, porque as 2 primeiras, a incógnita está, né, no caso lá, mais para o final mesmo. Agora, na C, olha, João tem 13 tampinhas brancas e Pedro tem algumas, então, quer dizer, eu não sei quanto Pedro tem. Então, a minha incógnita está justamente aí, né? Então, eu não sei quantas tampinhas pretas, né, que o Pedro tem. Agora, juntos, eles têm, eu já tenho o total, que são de 35 tampinhas, que os dois juntos têm 35 tampinhas, né? Agora, tanto das brancas quanto das pretas, mas eu não sei quanto que o Pedro tem. Então, olha como faz essa diferença quando a gente começa a apresentar situações, problemas, mudando a incógnita, né? Fazendo a criança pensar, né? No caso dos 2 primeiros, eu vou pensar na totalidade. Já no C, eu tenho a totalidade, mas e sei de uma das partes, que é do João, mas eu não sei a quantidade de Pedro. Então, isso faz com que a criança analise e pense melhor em usar suas estratégias para resolver o problema. Aqui também, né, vem algumas orientações com relação à resolução do problema, que a gente só fez um recorte aqui, e que é bom a gente prestar bastante atenção e estar atento, né, até para a gente poder estar ampliando esse tipo de atividades com os nossos estudantes. Bom, seguindo,
né, Rita? Nós vamos agora chegando já na sistematização, e a Rita vai entrar agora com os caminhos para o ensino remoto. A gente está num momento atípico, né? Então, a gente estamos tendo que trabalhar hora no remoto, hora no presencial, né? Os professores que têm o grupo de risco estão no remoto. Então, aqui a gente tem, nós temos o Centro de Mídias, né? Que é o nosso carro-chefe, é por onde nós temos formações, né? Vocês, nós, PCNPs, né? Os coordenadores, né? E as aulas dos alunos também, né? Pelo Centro de Mídias, né? Fora o Centro de Mídias, né, nós podemos contar com algumas ferramentas para otimizar as nossas aulas no contexto remoto com nossos alunos. Por exemplo, o Google Classroom, que tem o formulário, né, tem o Meet, né, a plataforma Padlet também, que ele é como se fosse um mural, onde o professor pode, eles falam pendurar, né, as tarefas, os textos nesse mural, o aluno pode também pendurar as atividades dele, é uma coisa, é muito rico essa plataforma, ele fica bem colorido, bem bacana, a gente tem bastante exemplos de uso desse Padlet, que as escolas dos anos iniciais usaram e fica uma coisa muito bacana, muito bonita. Nós temos também as plataformas de interação, que é o Teams, o Meet e o Zoom, né, que a gente pode ter a aula online com nossos alunos, né, em tempo real, né, fazer os questionamentos, né, solicitar solicitar que eles apresentem algumas atividades de como eles conseguiram, o caminho que eles percorreram, eles podem socializar, né, é uma questão da gente ensiná-los, né, a usar, de fazer também com eles os combinadinhos que a gente consegue trabalhar bacaninha com eles, né? E tem também o WhatsApp, que eu acho que é a ferramenta que está mais comum hoje em dia, né? Onde o professor pode gravar um videozinho, né? Pode gravar a comanda, os alunos interagem entre si, né? No próprio CMSP a gente tem essa interação, né? E a gente pode continuar no WhatsApp, né, o professor dá devolutiva para os alunos também das atividades. Então, eu acho que a gente está se reinventando aí, a gente está vendo bastante coisa legal que vocês estão mandando, né, as escolas mandam para a gente está sempre pedindo, né, e as escolas, às vezes não precisa nem pedir, as escolas enviam para a gente, e a gente sabe que vocês estão se reinventando e cada vez vocês estão ficando mais craque. Então, é só mesmo para dar uma ideiazinha aí de como a gente pode otimizar nossas aulas. Passo a palavra. Ok, então, seguindo, né, Rita? Aliás, a gente tem visto muitas coisas bacanas, né, com relação muito aí bacana, ao trabalho dos professores, né? Sim. Então, agora já estamos chegando ao final, né, gente? Estou finalizando, mas antes de estar retomando aqui o encontro, vocês lembram que lá no início da nossa formação, a gente colocou uma questão disparadora, né, para vocês refletirem um pouquinho, né, sobre o trabalho aí dos campos conceituais. Acredito que, né, vocês devem ter anotado algo e também com a execução aqui da formação, né, vocês devem ter pensado um pouquinho mais, se deve estar melhorando, se deve estar pensando em aprimorar mais esses problemas, né, porque todo o material, gente, ele traz, isso é fato, né, todo mundo está seguindo o material, mas será que só o que está posto no material está dando conta? Então, por isso que a gente colocou aquela questão disparadora, né, porque ter no material, ele está garantido, com certeza, mas será que só aquelas situações, problemas que aparecem ali no caso do campo aditivo, atende a turma? Será que eu preciso de fazer mais adaptações, apresentar mais atividades como aquela, incrementar um pouquinho mais? Então, é nesse sentido, por isso que nós colocamos aquela questão disparadora, tá bom? Bom, então, lembrando que neste encontro nós retomamos a teoria dos campos conceituais, né, que a Rita apresentou, discutimos diferentes formas de apresentar e resolver problemas, né, porque existem várias formas, não é uma única forma que a gente encontra, né, a resolução do problema, refletimos sobre as estratégias e intervenções didáticas, né, na resolução do problema, que o próprio material ajuda bastante neste trabalho, né, analisamos situações de aprendizagem do campo aditivo,
envolvendo a resolução de problemas e levando em conta as estratégias pessoais dos estudantes, né? Esperamos ter conseguido, né, Rita, atender aí a demanda da formação e contamos sempre com vocês. Mas, seguindo, né, para saber mais, a Rita vai apresentar aqui para vocês. Para saber mais, então, nós selecionamos um vídeo da professora Priscila, né, Monteiro, no qual vocês vão ter a modelização de como pode ser essa aula no presencial. Ela fala muito da resolução de problemas do campo aditivo, né, e também temos uma aula do Centro de Mídias, que nós separamos para vocês. Foi uma aula também que fala sobre a resolução de problemas, e nós, na próxima formação, nós pretendemos retornar solicitamos, né, que vocês vejam os vídeos, anotem, né, as principais, o que vocês acham que é interessante, né, as dúvidas também, porque na próxima formação pretendemos retomar esses vídeos, né, e fazendo um contraponto com vocês, tá bom? Então, é isso, eu queria me despedir e agradecer. Tem a bibliografia aí, eu também já estou me despedindo desse tempo. Tem a bibliografia, que tem também o material do EMAI, né, disponível lá no site da IFAP. Tem um material da Fundação Vale, que vale bastante a pena conhecer, e na Nova Escola também, materiais bem bacanas na Nova Escola, tá bom? Aí tem também, agradecemos, né, eu e a Neuci, e colocamos o nosso e-mail, estamos à disposição para o que vocês precisarem, para tirar dúvidas, questionamentos. Nós não prometemos que nós vamos responder de pronto assim, né, porque a demanda da gente também é grande, mas podem ficar seguros que não ficarão sem resposta. A gente vai mandar a resposta para vocês. Tudo bem? Com certeza, né, Rita? Vai ser um grande prazer receber, né, alguns e-mails, ou até mesmo, né, eles estarem mandando para a gente, se for possível, alguns vídeos que pode até estar abrilhantando mais, né, a nossa formação, mesmo, né, porque como a Rita comentou, em sala de aula, né? Prática de vocês em sala de aula. Então, a gente ficaria muito feliz se vocês mandassem para a gente. Rita, quando você estava apresentando lá a parte como seria, né, e as propostas do ensino remoto, que é tão desafiador, porque todos nós estamos aprendendo, gente. Então, não existe, assim, fórmulas, com certeza, né, não. Que a gente tira da caixinha e vai trazendo aqui para vocês, mas estamos aprendendo junto com vocês podem ficar certos disso. Agora, como a gente tem visto muita coisa bacana, se vocês puderem compartilhar e autorizar, né, para que nós possamos, no momento formativo aqui, né, Rita, está apresentando alguns trechos, né, até para estar elucidando um pouquinho o trabalho, vai ser muito bom, né, eu acho que vocês estão aliás, acho não, nós temos certeza, vocês todos estão de parabéns, tá? Obrigada, e até a próxima, não é mesmo, Rita? É isso aí, gente, brigadão, fiquem todos bem, se cuidem, e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser, até mais.